Então, pessoal, nós vamos agora com as últimas 4 funções orgânicas, as últimas 4 funções nitrogenadas que faltam para a gente encerrar essa parte de funções orgânicas. Nós vamos falar agora sobre as aminas, os nitrocompostos, os nitrilos e, por fim, os isonitrilos. Vamos começar pelas aminas, que são bases orgânicas obtidas a partir da substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio da amônia. Então, nós temos aqui a molécula de amônia, e essa molécula ela vai ter os seus hidrogênios, 1, 2 ou 3 dos seus hidrogênios, substituídos por cadeias carbônicas. Então, conforme o número de hidrogênios que forem substituídos, nós teremos a amina primária, que é aquela onde um dos 3 hidrogênios foi substituído por uma cadeia carbônica. A amina secundária é aquela onde 2 hidrogênios foram substituídos por 2 cadeias carbônicas. E a amina terciária é aquela onde os 3 hidrogênios da amônia foram substituídos por cadeias carbônicas. A nomenclatura das aminas, ela é bastante simples também. Basta identificar o nome dos hidrocarbonetos, né, que estão ligados ao nitrogênio e completar a nomenclatura escrevendo amina no final. Ou ainda, é possível utilizarmos os nomes dos radicais. Então, radical etil, metil e terminar com a nomenclatura amina. Então, por exemplo, aqui de baixo, eu vou identificar a cadeia principal, obviamente a cadeia que apresenta o carbono ligado ao grupo amino. Eu vou numerar, que eu preciso numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. E então eu vou escrever pentan 2 amina. Pentan, por quê? Porque é uma cadeia que tem 5 átomos de carbono com ligações simples, e no carbono 2 eu tenho o grupo funcional amina. Aqui na lateral, a mesma coisa, eu vou identificar a cadeia principal, tem 6 átomos de carbono na cadeia principal. No carbono 4 e no carbono 5, nós temos 2 radicais do tipo metil, e no carbono 3, o grupo funcional amina. Então, eu vou identificar a nomenclatura, começando pelas ramificações, 4, 5, dimetil, hexan, que só tem ligações simples, né? 6 átomos de carbono com ligações simples, 3 amina, simples assim. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos de nomenclatura. Vamos começar pela primeira amina, uma amina bastante simples, com 1 átomo de carbono, então é a metanamina. Na segunda, 2 átomos de carbono, etanamina. Observem que esses 2 primeiros exemplos, eu não precisei identificar em qual carbono estava o grupo funcional, porque se ele estiver no primeiro ou no segundo, vai continuar sendo o carbono número 1. Agora, a partir de 3 átomos de carbono, é importante, é necessário que se identifique em qual carbono está o grupo amino. Por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos uma cadeia carbônica com 4 carbonos, então seria uma butanamina. Então, eu preciso dizer em qual dos 4 carbonos está o grupo amino. Então, nesse caso aqui, butan 1-amina. Na sequência, 5 átomos de carbono na cadeia, aliás, 6 átomos de carbono na cadeia, então é uma hexanamina. E no carbono 2 está o grupo funcional, então é uma hexan 2-amina. Na sequência, uma cadeia com 6 átomos de carbono também. Vou numerar a cadeia sempre a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Depois, se precisar, se ficar igual, né, dos dois lados, a próxima forma de verificar a numeração é verificando a extremidade mais próxima da dupla ou das ramificações e assim por diante. Então, nesse caso aqui,
No carbono 3 está o grupo funcional amino, e no carbono 2, entre os carbonos 2 e 3, né, a ligação dupla. Então, eu tenho que identificar onde está a dupla e onde está, em qual carbono está o grupo amina. Então, neste caso, esse composto é o X2 em 3-amina. O próximo composto tem 5 átomos de carbono, eu vou numerar a cadeia, eu vou verificar que se eu começar tanto da esquerda quanto da direita, o grupo amino está no carbono 3. Então, o que vai fazer com que eu decida a partir de qual extremidade eu vou numerar é o meu radical, é a minha ramificação metil. Então, nesse caso aqui, eu vou começar a numerar a partir da esquerda aqui, né? Então, o carbono 1 está na esquerda, e aí no carbono 2 tem uma ramificação metil, e no carbono 3 tem o meu grupo funcional amina. Então, esse composto é o 2-metil-pentan-3-amina. E por último aqui, vou identificar a cadeia principal novamente, 5 átomos de carbono, vou numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, vou começar a numerar a partir da direita aqui, né? Então, no carbono 4 agora ficou uma ramificação metil, e no carbono 2 o grupo funcional amina. Então, esse composto é o 4-metil-pentan-2-amina. Algumas aminas apresentam 2 ou mais grupos amino. E aí eu vou identificar essa presença desses 2 ou mais grupos utilizando diamina, por exemplo, ou triamina. Sempre dizendo, identificando em qual carbono, em quais carbonos, neste caso, estão os grupos funcionais. Nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos, então é um metano, certo? E no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho os grupos funcionais. Então, o nome deste composto é etano 1,2-diamina. Esse di, ele tem que aparecer. Se ele não aparecer, a nomenclatura está errada. Eu tenho que dizer, no carbono 1 e no carbono 2, nós temos 2 grupos funcionais, então diamina. Neste caso, também é comum a nomenclatura ser escrita da seguinte forma, olhem. 1,2-diamino, então eu coloco o nome amino antes e etano depois. Também é correto, tá? No exemplo aqui do lado, observe, então, é um propano, certo? Um propano, e nos carbonos 1 e 2, nós temos o grupo funcional, os grupos funcionais amino. Então, é um propano 1,2-diamina, ou também é comum 1,2-diaminopropano. Essas duas formas estão corretas para a nomenclatura da amina, desta amina, né? Para as aminas que estão ligadas diretamente a um ou mais anéis aromáticos, né, anel benzênico, a nomenclatura ela é bem específica. Então, por exemplo, aqui eu tenho a amina ligada a um anel aromático, a um anel benzênico. O nome desta amina é anilina. Ela é conhecida por anilina ou benzenamina também. Aqui na amina do meio é uma N-metilanilina ou N-metilbenzenamina, mas o mais comum é N-metilanilina. E aqui a última é a paratoluidina, ou também pode aparecer 4-metilbenzenamina. Observem que para a maioria dos compostos aromáticos, eles apresentam nomenclaturas específicas, nomenclaturas usuais que não seguem muitas vezes as normas oficiais da IUPAC. E principalmente para as aminas heterocíclicas, observem, são aminas onde o nitrogênio está dentro de um ciclo. E aí elas têm um nome bem específico. Por exemplo, a primeira aqui, olha, é pirrol. Também, de acordo com a IUPAC, no caso, a IUPAC ela considera o uso dos prefixos asa, diasa e triasa para indicar os átomos de nitrogênio
que substituem os átomos de carbono nesses ciclos, tá? Então, mas não é tão comum. Então, no caso, a primeira aqui, pirrol ou 1-asa ciclopentano, 1-asa ciclopenta 2,4-dieno. Aqui do ladinho, pirazol, que seria pela IUPAC 1,2-diasa ciclopenta 2,4-dieno e assim por diante. Não é tão comum esses compostos aparecerem, mas é importante que vocês saibam que essas nomenclaturas existem. Eu não vou cobrar essa nomenclatura de vocês, mas é importante que vocês saibam que elas existem, tá? Com relação às propriedades das aminas, as aminas são substâncias moderadamente polares devido à presença do nitrogênio. Então, elas têm pontos de ebulição maiores do que a dos alcanos, do que os hidrocarbonetos, mas o ponto de ebulição das aminas é menor do que o dos álcoois, né? No caso das moléculas de aminas primárias ou secundárias, primárias são aquelas aminas onde um dos hidrogênios da amônia, somente um, foi substituída por carbono. As aminas secundárias são aquelas onde dois dos hidrogênios da amônia, do NH3, foram substituídas por carbonos. Então, a amina primária e a amina secundária têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Por quê? Porque a presença de nitrogênio ligado diretamente ao hidrogênio acarreta na formação de pontes de hidrogênio. Lembra que nós comentamos, então, quando nós tivermos flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, isso acarreta na formação de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, e são ligações fortes, portanto, estas substâncias, essas moléculas, têm altos pontos de ebulição. Então, só para verificar aqui a nomenclatura desses compostos, olha, aqui eu tenho uma metanoamina, ou, se eu quiser usar na forma de radicais, metilamina. Aqui do lado eu tenho uma dimetanoamina ou dimetilamina, certo? Então, aqui eu já falei das aminas primárias e secundárias. Agora, eu vou falar sobre as aminas terciárias. A amina terciária são aquelas onde os 3 átomos de hidrogênio, observem aqui, foram substituídos, os 3 átomos de hidrogênio foram substituídos por radicais orgânicos. Então, a amina terciária não apresenta hidrogênio ligado ao nitrogênio diretamente. Portanto, estas aminas, as aminas terciárias, elas apresentam baixos pontos de ebulição e baixos pontos de fusão, certo? Só para verificar aqui a nomenclatura dessa amina, então é etano, metano, propanoamina, é uma forma de identificar, ou na forma de radicais seria etil, metil, propilamina. Qualquer um dos dois está correto, tá? Bem, todas as aminas de peso molecular baixo são muito solúveis em água, todas. No caso das aminas primárias, secundárias ou terciárias que não forem solúveis em água, elas dissolvem-se provavelmente em soluções aquosas diluídas de ácido clorídrico, HCl, de ácido bromídrico, de ácido iodídrico e de ácido sulfúrico, H2SO4, soluções diluídas, né? Então, elas conseguem ser dissolvidas nessas soluções diluídas destes ácidos. Então, aminas com 1 a 3 substituintes metil são gasosas e a etilamina também é gasosa. No caso da propilamina até a dodecilamina, elas são líquidas nas condições ambientes.
e aminas com mais de 12 átomos de carbono, ou seja, acima da dodecilamina, são todas sólidas. No caso, a metilamina e a etilamina, elas têm cheiro parecido com o da amônia. As demais aminas têm cheiro de peixe, que pode ser facilmente eliminado com caldo de limão. Inclusive, uma das aminas responsáveis pelo cheiro do próprio peixe é a trimetilamina. Então, a trimetilamina é a que dá o cheiro característico do peixe. Uma outra característica interessante de ser comentada é que as aminas aromáticas ligadas ao anel aromático, né, ao benzeno, são tóxicas e letais. Com relação às propriedades químicas, então as aminas, elas são consideradas bases relativamente fracas, isso de acordo com a classificação de Lewis e de Bronsted-Lowry, que nós vimos na química geral no semestre anterior. Elas são bases mais fortes do que a água, de acordo com essas duas definições, e são bases muito mais fracas do que o íon hidróxido, que é o OH, e do que os íons alcóxidos. Na fase gasosa, as basicidades das aminas aumentam com o aumento da substituição da metila, ou seja, a trimetilamina, essa primeira aqui, ela é mais básica do que a dimetilamina, que é mais básica do que a metilamina e que são mais básicas do que a amônia. Então, aqui eu tenho a ordem decrescente de basicidade. No caso das aminas aromáticas, aquelas onde tem o nitrogênio ligado diretamente ao benzeno, essas bases são muito mais fracas do que as aminas não aromáticas de estrutura molecular similar. Isso porque o anel aromático, ele apresenta a ressonância dos elétrons da ligação π. E essa parte de acidez e basicidade nós veremos na próxima aula, quando eu falar de ácidos e bases orgânicos. Então não se preocupem por enquanto muito com essa questão de acidez e basicidade, porque eu vou explicar melhor na próxima aula, tá? E, por fim, com relação às aminas, é muito importante comentarmos sobre as aminas presentes no nosso dia a dia. Então, elas aparecem na forma de aminoácidos, formando as nossas proteínas. As aminas também aparecem nas vitaminas, como o nome já diz, né? Estão presentes em medicamentos, como, por exemplo, anestésicos, é o caso da morfina, tranquilizantes, como, por exemplo, fluoxetina e muitos outros, né? E antibióticos, como, por exemplo, a penicilina. Aminas também estão presentes em estimulantes, como cafeína, em diversas drogas, como cocaína, anfetaminas, nicotina. Também estão presentes em corantes, como a anilina. Também são utilizadas em protetor solar, como, por exemplo, o ácido para-aminobenzoico, o PABA, né? Vocês podem observar até nos componentes de alguns protetores solares vai aparecer. Também produtos formados pela decomposição, como por exemplo a putrescina, que é a substância, a amina 1,4-diaminobutano, e a cadaverina 1,5-diaminopentano. Também são utilizadas na fabricação de explosivos, entre outras aplicações. Agora vamos falar sobre os nitrocompostos, que são compostos que apresentam o grupo funcional NO2 ligado a um átomo de carbono, ligado a uma cadeia carbônica. A nomenclatura é muito simples, é simplesmente escrever nitro mais o nome do hidrocarboneto. Por exemplo, aqui, nesse primeiro composto, eu tenho
um metano, né? E o nitro ligado ao metano. Então, eu tenho um nitrometano. Aqui no segundo composto, eu tenho um propano e o grupo funcional nitro no carbono 2. Então, é um 2-nitropropano. Aqui no terceiro, um benzeno. Então, é um nitrobenzeno. E aqui o último exemplo, eu tenho, se vocês lembrarem, né? Quando eu tenho o metil ligado ao anel aromático, esse composto aqui, ele corresponde ao tolueno. Então, a partir dele, nós temos 3 radicais nitro nos pontos, nos carbonos 2, 4 e 6. Então, esse composto aqui, ele corresponde ao 2,4,6 trinitrotolueno. Os nitrocompostos, eles têm como característica principal a reatividade. Por isso, eles são largamente utilizados como explosivos. Então, o composto anterior, o 2,4,6 trinitrotolueno, ele é utilizado na produção de dinamite, o TNT. Esse composto também pode ter o nome de 2-metil-1,3,5 trinitrobenzeno. Então, essa aqui é a nomenclatura mais aceita pela IUPAC. Além deste explosivo, aqui do lado também temos o 2,4,6 dinitrotolueno. E aqui o último, a trinitroglicerina, que além de ser um explosivo, também é usada como vasodilatador coronário em caso de risco de infarto. E agora vamos falar rapidamente sobre os nitrilos ou nitrilas, que também são chamados de cianetos, porque são derivados do ácido cianídrico, HCN. Então, o grupo funcional dos nitrilos é o C-tripla-N. Nesta ordem, o carbono está ligado ao radical orgânico. Então, eu tenho o radical orgânico C-tripla-N. A nomenclatura é nome do hidrocarboneto mais nitrilo ou também cianeto de nome do radical orgânico. Por exemplo, aqui eu tenho uma etanonitrila ou cianeto de metila. Observem que quando eu considerar a nomenclatura por radical, eu devo considerar o CN como um cianeto e o que tiver ligado a esse cianeto como radical. Aqui do lado é propanonitrila ou cianeto de etila. Aqui na segunda linha, então, benzenonitrila ou cianeto de fenila. Aqui depois, propenonitrila ou cianeto de vinila, porque o C-dupla-C, esse C-dupla-C aqui, o nome desse radical é vinila. E por fim, aqui eu tenho uma nitrila, né? 2-metil-propanonitrila ou cianeto de isopropila. Então, agora vamos falar sobre a última função nitrogenada, que são os isonitrilos. Observem que isonitrilo é parecido com os nitrilos que nós vimos anteriormente, com a diferença de que agora, nesta função, nos isonitrilos, o nitrogênio, ele aparece antes do carbono e ele aqui aparece fazendo uma ligação dupla com o carbono e uma ligação dativa.
certo? Enquanto que lá nos nitrilos, nós tínhamos o carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio e o carbono lá no nitrilo fazia uma outra ligação ou com hidrogênio ou com radical orgânico. Então aqui a ligação tripla ela não acontece, acontece uma dativa e uma dupla. A nomenclatura dos isonitrilos é a seguinte, então eu vou escrever o nome do radical orgânico, então o nome do radical orgânico com a terminação il, então metil, etil, propil e assim por diante, seguido da palavra carbilamina ou carbilamina. Ou uma outra forma de nomear os isonitrilos é escrever isocianeto de nome do radical. Então, por exemplo, aqui nós temos a primeira, butilcarbilamina ou isocianeto de butila. Então, o meu hidrocarboneto seria aqui com 4 carbonos, então butilcarbilamina ou isocianeto de butila. Aqui embaixo, então, isobutilcarbilamina, então esse aqui é o radical isobutil, então isobutilcarbilamina ou isocianeto de isobutila, certo? É isso aí, pessoal.